Fala galera do Diogo Songs, tudo jóia pessoal? Bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos aí. Antes de mais nada, um ótimo final de semana para todos. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal, ative a notificação em todas ali no sininho, senão você não vai receber os conteúdos, beleza? E também não esqueça de deixar o seu like pra gente aí e também compartilhar os vídeos, beleza? Hoje nós vamos falar aí com o Matheus Padovani, beleza, Matheus? Meu canário da terra está com as penas arrepiadas nas asas, pois não sei o que faço, já fiz de tudo, mas não vejo mudança. Eu dou verduras, fruta, dou banho todos os dias, dou banho de sol e as penas continuam daquele jeito. Você sabe me informar? Matheus, você vai fazer o seguinte com esse passarinho, tá? Duas coisas. Primeiro, você vai pegar e vai comprar um medicamento chamado Formilix, tá? Você vai pegar, vai tirar a água de banho dele, não vai dar banho nele mais, tá? Durante esse tempo. Você vai pegar o borrifador e vai borrifar Formilix no seu canário, tá? Provavelmente seu canário esteja com piolhos, tá? Então você vai borrifar no seu canário todo, tá? Vai molhar ele bem ali e tal e vai deixar ele secar, tá? Vai pegar a gaiola, tirar os coxos de comida, tirar os puleiros, borrifar na gaiola toda, tá? Deixa ele secar. Você vai fazer isso durante 4 semanas, uma vez por semana, tá? Faz uma vez, conta 5 dias, faz de novo, mais 5 de novo, mais 5 de novo, tá? Durante 4 semanas. Segunda coisa, se não resolver, tá? Provavelmente pode estar tendo um problema aí de empenamento realmente. Aí o que você vai fazer? Você vai esperar esse pássaro entrar na muda de pena. Quando ele entrar na muda de pena, você vai entrar com um suplemento nesse canário chamado Hidrovit, tá? E vai dar 4 gotas em 50 ml de água, vai trocar todos os dias e vai dar durante 20 dias a partir do momento que ele começar a fazer essa muda de pena. Se você não dá estruzada para ele, você vai ter que colocar estruzada, tá? Outra coisa também, não fica dando muita fruta, tá? A verdura, beleza, você pode dar, só que você tem que colocar uma estruzada na alimentação desse pássaro. Por quê? Porque com o tempo o pássaro começa a ter muitas vezes problema de desnutrição só na semente, tá? Por quê? Porque na natureza ele come insetos, sementes, né? Sementes verdes, brotinhos, etc. E aí ele consegue adquirir todos os nutrientes necessários para ele. Só as sementes não são necessárias para dar todos os níveis de proteína e vitamina para ele, tá? Então, precisa de colocar uma estruzada na alimentação desse pássaro. Outra coisa que você deve fazer com esse pássaro, tá? É vermifugar esse pássaro uma vez por ano, tá? Pode vermifugar, tem gente que fala que não, que não sei o que não... Vermifuga, tá bom? A experiência empírica fala pra gente que a gente tem que vermifugar, tá? Porque tem realmente diferença. Até a gente que come alimento industrializado, tá? Os médicos falam pra gente, tá? Pra vermifugar uma vez por ano também, tá? E eu percebo diferença, a gente que toma vermífugo, você percebe diferença muitas vezes, porque dentro do organismo da gente existem os vermes, tá? Dentro do pássaro também, tá? Existem verminoses muitas vezes. Às vezes é difícil diagnóstico até pelo exame laboratorial, tá? Porque às vezes não é o momento que o verme está ali fazendo a ovopostura dele, etc. Não está se reproduzindo, então fica mais difícil, tá? Mas eu aconselho fazer vermifugação uma vez por ano nos seus pássaros, tá? Uma vez por ano, beleza? E faz esse esquema que eu falei para você aí do Formilix. Eu acredito que você vai resolver o problema do seu pássaro, tá bom? Um grande abraço aí. O Rodrigo Miller Kirk, beleza, Rodrigo? Ele tá perguntando se azulão come minhoca. Rodrigo, geralmente não, tá? Pode ser que algum azulão até coma? Pode, mas eu acho que não é um alimento que vai fazer parte aí da alimentação do azulão, tá bom? O azulão vai comer mais gafanhotos pequenos, tenébrios, tá? Cupim alado, que mais? Cupim alado e formigas, algumas formigas aladas, como inçai, etc. Muitas vezes eles acabam se alimentando disso, tá bom? Mas minhoca, geralmente eles não se alimentam. Você pode ter um ou outro indivíduo que se interessa, mas não é o normal do azulão comer minhoca, tá bom? Um grande abraço aí. A Isabelle Bela, beleza, Isabela? Vamos lá.
Ela tá falando assim, ó, meu bebê está com peito seco, pesa 60 gramas. Hoje coloquei uma gota de própolis na água e comprei várias sementes e ração. Ele come de tudo, mas não melhora. Já a companheira dele pesa 95 gramas. As fezes estão normal, não entendo o que pode ser. Estou sem condições de levar no veterinário, pois onde moro custa a consulta mais de R$ 500. Aceito sugestões, de crítica já estou cheio. Obrigado. Tá, Isabela, mas qual que é o seu bebê? Você, infelizmente, você não me falou a espécie. Aí fica difícil para mim saber qual bebê que você tem, tá? Seu bebê pesa 60 gramas, o outro pesa 95, mas qual que é? Eu preciso saber qual a espécie do pássaro que você está tendo aí para me saber se a sua alimentação está correta. Às vezes o passarinho seu está com peito seco porque está com a alimentação errada, tá? Então fica difícil. Se você não me dá uma informação correta, não tem como eu te ajudar, tá? Mas eu vou te dar uma dica aqui, basicamente, tá? A maioria dos pássaros, geralmente, quando você está com peito seco, são devido muitas das vezes a uma coccidiose, tá? A uma infecção intestinal, etc. Na grande maioria das vezes, tá? Podem ter diversos fatores que ocorrem isso daí. Então, se você não sabe o que dá, eu acho interessante você talvez dar uma sulfa, tá? Durante 5 dias direto, tá? Você dá a sulfa aí para esses passarinhos seu que eu não sei o que é, você não me falou. E dá uma suplementação na água deles, tá? Um suplemento de hidrovite e tal. E se os seus pássaros são comedores de sementes, que eu não sei que pássaro é, que você não me fala, você deve colocar uma estrusada também na alimentação deles, tá? Para mesclar a estrusada com as sementes. Então, é o que eu posso te ajudar, entendeu? Aquilo que eu sempre falo para vocês. Vocês, quando vão fazer uma pergunta, vocês têm que fazer uma pergunta clara, objetiva, detalhista, porque imagina só, quando você vai a um veterinário, né, ou um biólogo, etc., você vai com o pássaro e ele vai te perguntar todo o histórico da ave. Agora vocês veem, eu estou à distância em primeiro lugar, tá? Não estou vendo a sua ave, aí você não me dá informação de que espécie que é, aí fica difícil, né? Realmente fica muito difícil poder ajudar você, tá bom? Um grande abraço aí e é o que eu posso te dizer no momento, tá bom? O Benedito Ruski. Beleza, Benedito? Vamos lá. Boa noite, tudo bem? Minha fêmea de trincafé está bebendo muita água, sem ser época de reprodução. E está defecando muito mole. O que pode ser? Desde já, muito obrigado. Benedito, pode ser várias coisas. Pode ser uma ração, tá? Mas eu acredito que a sua fêmea pode estar ou com uma coccidiose, tá? Ou então com uma bactéria, tá? Com uma infecção bacteriana que está causando uma insuficiência renal na sua fêmea, tá? O ideal, fazer um exame parasitológico de fezes para que você tenha um resultado do que está acontecendo com a sua fêmea, tá? Se você não tem agora um exame parasitológico, até você ter esse exame parasitológico, eu aconselho você a dar brotos de goiaba para sua fêmea de trinca-ferro comer, tá bom? Dê brotos de goiaba para ela comer. Se você tiver folhas de tanzagem também, ofereça folhas de tanzagem. E se você tiver o melão de São Caetano também, ofereça folhas de melão de São Caetano para sua fêmea comer, até você fazer esse exame, tá? Essas plantas são antibióticos naturais, tá? E muitas das vezes, cara, para as principais bactérias mais simples aí que a gente tem, que às vezes é uma infecção por uma bactéria bem simples, pode até resolver só de você fornecer esse tipo de folhas para elas se alimentarem, tá? Então, faz esse esquema aí que eu falei para você. Ofereça brotos de goiaba para ela comer, tá? Folha de melão de São Caetano e folhas de tanzagem, tá? Mas faça um exame parasitológico de fezes para você avaliar o que está acontecendo, tá? Se você nunca ministrou um coccidiostático para ela, eu aconselho você a oferecer um coccidiostático, um Cocidex da vida, tá? Porque eu acredito que vai resolver o problema da sua fêmea de trinca-ferro. Beleza? E você também tem que ver uma coisa, se você estiver dando um alimento muito proteico para ela, tá? Acima de 20% de proteína para pássaros adultos, você pode ter muitas vezes um pouco de diarreia, tá? Por quê? Porque ele acaba excretando muito líquido, tá? Principalmente se for uma ração que tiver uma quantidade de potássio grande, tá? Ele acaba aí eliminando um pouco mais de água na fezes, né, dele, beleza?
mas faz esse esquema que eu falei para você, que eu acredito que você vai resolver o problema dele aí, tá bom? Depois você dá um feedback pra gente no canal. O Emerson Oliveira Silva, beleza, Emerson? Vamos lá. Boa tarde, Ale. Posso continuar colocando girassol para meus trincas? Eles entraram na muda de pena. Ou posso parar? Emerson de Alfena, Minas Gerais. Emerson, se você dá só estruzada para os seus trincafés na muda de pena, tá? Não dê sementes. Corta todas as sementes, só dê estruzada e dê folhas verdes escuras para os seus trincafés. Se você quiser dar alguma coisa, dê tenebro para eles na muda de pena, tá? Mas corta tudo que é semente e dá uma estruzada de qualidade para eles, beleza? Um grande abraço aí. Também não dê nem muita fruta, tá? Dê de vez em quando uma fruta se você quiser, mas de vez em quando, tá bom? Um grande abraço aí. O Daniel Gomes está falando assim, ó, por que meu tico-tico está correndo para a fêmea? Cara, se ele está correndo para a fêmea, provavelmente seu tico-tico já esteja esfriando para mudar a pena, tá? E aí ele vai correr da fêmea, ele não vai cortejar ela, tá? E aí eu acho interessante você tirar esse pássaro já da fêmea, tá bom? Um grande abraço aí. O Alexandre Santos, beleza, Xará? Vamos lá. Quanto tempo um azulão passa na muda de pena? Seus vídeos ajudam muito todos nós. Alexandre, geralmente 2 meses, tá? Entre ele começar o processo de muda de penas, derrubar, nascer e enxugar a pena, tá? Então é 2 meses, você deixa esse pássaro quietinho, sem mexer com ele, tá? Se você tiver estruzada e sementes nesse período aí, beleza? Um grande abraço aí e não deixe luz depois das 6 da tarde, que vai atrapalhar o processo dele, fechou? O Carlos Albano, beleza, Carlos? Vamos lá. Ale, beleza, a lagartixa está indo nas gaiolas. Reparei que toda noite seria bom eu tirar a comida e as águas durante a noite, desde já agradeço. Cara, não vejo essa necessidade, tá? Até porque geralmente a lagartixa acaba adquirindo muita da umidade dela através da própria alimentação, tá? Ela toma água também, tá? Mas aí o que você pode fazer? Se você tiver meio cismado, coloca um potinho de água rasa, tá? Aqueles pratinhos de vaso, alguma coisa com uma água no canto ali do seu criatório, tá? Ou em algum lugar ali, tipo na borda de janela, onde ela tem acesso fácil, que ela vai tomar lá. Ela não vai ir na gaiola do passarinho, onde é mais difícil para tomar essa água, tá? Se você puder retirar do plantel, beleza. Por quê? Porque às vezes a lagartixa pode assustar o seu pássaro, tá? À noite, às vezes elas fazem algum barulho, anda pela gaiola, às vezes pode assustar o seu pássaro e pode causar aquele pânico noturno que a gente fala, dependendo da espécie, tá bom? Um grande abraço aí. O Elton Silva, beleza, Elton? Vamos lá. Ale, boa noite. Tem como você falar sobre vinculação de anilhas? Eu assisti vários vídeos sobre o assunto. Uns falam que pode utilizar, mesmo não sendo no caso de furto, óbito ou fuga. Mas outros dizem que não pode. Eu acho um absurdo você ter anilhas vinculadas a uma fêmea e não poder utilizar em outra. Cara, não, você pode vincular tranquilamente, tá? Isso daí já está muito mais do que esclarecido, não há problema nenhum. Desde que os anilhas estejam no seu plantel, você pode fazer vinculação de fêmeas, tá? Eu mesmo fiz vinculação há um tempo atrás, tínhamos uma fêmea que eu transferi a fêmea, eu tinha anéis que eu pedi nela e eu estava em período reprodutivo e eu vinculei para outra fêmea os filhotes, sem problema nenhum, entendeu? Quando você adquire os anéis, o que importa? O que importa é assim, quantas fêmeas você tem. Se eu tenho 3 fêmeas, eu tenho uma quantidade de anilhas para pedir, você pode pedir. Por quê? Porque às vezes você não cria numa fêmea, mas você cria em outra, entendeu? E aí você faz a vinculação como uma coisa totalmente normal, porque os anéis, né, os anéis são seus, na verdade, entendeu? Então você vai, se você criar mais com uma fêmea, você anilha com os anéis que você tem. O anel ele não pode ser preso a uma fêmea, entendeu? É que existem várias coisas que são feitas para dificultar a vida do criador, a verdade é essa, entendeu? Então, eu acredito que com o tempo, né, pessoas aí mais capacitadas tecnicamente dentro dos órgãos, tá? E também, visto a pressão, né, que está sendo feita já hoje em dia, porque essa mentira de que, né, existe uma mentira muito grande, né, por conta dos criadores aí que ronda, que na verdade as pessoas muitas vezes, existe uma política para fazer com que as pessoas não criem, né, devido a essas mentiradas aí que muitas vezes é pregada por esses órgãos, né, essa falsa proteção ambiental, que na verdade quer esconder o problema, que está o quê? Na degradação ambiental. E também existe um problema muito grave, tá? Que o governo, tá?
não dá condições também para o pessoal trabalhar, entendeu? Para vocês terem uma noção, no CISPA a gente não tem um telefone para ser atendido no CISPA, tá? Quando a gente vai, por exemplo, entregar anel, fica um joga para lá, joga para cá. Pessoas, às vezes, de algum órgão que nem teria responsabilidade para receber, que o certo seria a responsabilidade do IBAMA, né? Que eles que gerenciam o CISPAS, receber os anéis, o IBAMA não recebe. Aí eles passam para o Ministério da Agricultura, você liga no Ministério da Agricultura, ninguém está sabendo de nada, tá? Então realmente é uma bagunça, tá? É uma batata quente, ninguém resolve, tá? E às vezes ainda quem vai resolver é quem não tem ainda, né? Às vezes a pessoa ainda resolve de bom grado, né? Então, infelizmente, pessoal, tá uma bagunça essas coisas, tá? A parte de órgãos públicos para isso só funciona a parte de multa, só funciona a parte do dinheiro, quando quer tomar dinheiro, mas a parte dos direitos muitas vezes não funciona pra gente, né? Mas eu acredito que isso vai mudar, eu acredito que vai entrar com pessoas com a consciência, com o pensamento correto, tá? Porque eu acho uma coisa muito errada querer utilizar, querer barrar os criadores, sabe? As pessoas, infelizmente, eu acho assim, sabe? Que a gente está vivendo uma sociedade com aquela cultura mesquinha de querer ficar pondo limite na liberdade alheia, tá? Então eu penso assim, você não gosta de criação, você não quer? Beleza, cara, não crie, tá? Ninguém te obriga a criar, só não atrapalhe quem cria, só não atrapalhe quem tem uma ideologia, um pensamento diferente do seu, porque a maioria das pessoas, elas vivem no romantismo, tá? O romantismo de conservação não funciona para nada, tá? O romantismo de conservação não salva para o passarinho, não resolve nada, tá? Não resolve nada para a conservação porque ele realmente é um jeito de mostrar uma coisa bonita para você, uma historinha, tá? Mas é um conto de fadas, entendeu? E as pessoas, infelizmente, acreditam nesses contos de fadas e ficam defendendo contos de fadas, tá? Então, conservação se faz como? Multiplicando a espécie. Como é que se multiplica a espécie? Criando, pessoal, tá? Porque lá dentro do ambiente natural delas, elas não vão passar de um limite, porque a população existe uma coisa que chama competição intraespecífica, tá? Para qualquer pessoa aí que tem um pouquinho de noção de ecologia vai saber o que é isso, que é o que? A competição entre os próprios espécimes, tá? É o que acontece muitas vezes na África. Por que não aumenta a quantidade de leões na África também? Por quê? Porque o leão ele tem um processo, ele vai lá, ele cresce, com 5, 6 anos ele está no auge reprodutivo dele, no auge da força. Aí ele vai chegando, começa a envelhecer, o que acontece? Vem um outro leão lá, briga com ele, quando não mata, toca ele do território, toma posse das fêmeas e começa a reproduzir, ou seja, não é quanto mais reproduz, mais tem, não, existe um controle. E na natureza a mesma coisa. O grande problema da gente hoje em dia é que nós temos uma média de 4% da Mata Atlântica original que a gente tinha. Então como é que você quer que uma grande quantidade de pássaros habite 4% de Mata Atlântica? Você está entendendo? Não tem como, não há espaço para isso. Eu costumo fazer uma analogia seguinte, imagine 10 pessoas presas num jardim, tá? E aí você tem 2 pés de maçã para 10 pessoas comer durante o ano todo. Vocês acham que se essas pessoas começarem a multiplicar, o que vai acontecer? Vai começar a ter briga por comida. Não é o que a gente vê muitas vezes aí, até nesses programas imbecilizantes aí como Big Brother, etc. Não tem lá controle de comida? Como é que acontece? Quando a pessoa começa a entrar em restrição de comida, a pessoa não começa a ficar estressada? Na natureza a mesma coisa. Se você tem um ambiente, existem vários animais naquele ambiente, existem poucos recursos, o que eles começam a fazer? Competir pelo recurso. Aí vai dar o quê? Vai dar briga. Eles brigam, defendem. Beija-flor, a gente vê muito isso, não vê? Aí você tem um bebedor na sua casa, você coloca um bebedor para beija-flor, aí principalmente o beija-flor tesoura, eles costumam ser bem territoriais e ficam defendendo ali o bebedor. Aí vem aqueles beija-florzinho menor para tomar no bebedor dele, o que eles fazem? Corre atrás. Aí eles até vêm na hora que o outro não tá, mas na hora que o outro percebe, o outro vai lá, toca ele e não deixa ele tomar. Na natureza é a mesma coisa, tá? Eles defendem os recursos. Então, essa conservação de, vamos soltar todos os passarinhos que vai encher. Não vai, pessoal, tá? E existe um problema que está ocorrendo, né, que ninguém fala, que é o uso de agrotóxicos e pesticidas na agricultura, tá? Por que hoje em dia a gente não tem mais revoada de andorinha quase em Campinas?
Em Campinas a gente tinha um problema sério de andorinhas, de revoada de andorinhas há vários anos atrás aqui. Cobria o centro ali de Campinas e ficava lotado de andorinha, era aquela sujeira, aquela coisa que saía na IPTV, saía na Globo, saía em tudo. Aqui também nos sítios aqui, a gente tinha um problema de revoada, nossa, lotava de andorinha. Faz mais ou menos, acho que uns 15 anos que não tem mais revoada de andorinha. Andorinha é um pássaro que se alimenta do quê? De insetos. Qual que são os primeiros pássaros que sofrem com impacto quando existe uma diminuição da quantidade de insetos por pesticidas? Os pássaros insetívoros, tá? Então a gente está tendo uma diminuição de vários espécimes de pássaros, principalmente insetívoros de ninhos, tá? Hoje em dia a gente vê pouca quantidade de tico-tico perto do que tinha antigamente. A gente vê pouca quantidade, por exemplo, Quer ver outro pássaro insetívoro que diminuiu bastante? O tizil diminuiu bastante, tá? Tem gente que não sabe, mas o tizil se alimenta, também alimenta os filhotes de insetos. O tizil diminuiu muito ultimamente, tá? Por quê? Porque ele também se alimenta de muitas sementes, e de sementes principalmente perto de plantações, né? Que ele sempre ficava nas beiradas ali. E aí o que acontece? Como é um pássaro migratório, às vezes ele está em épocas de várias colheitas, muitas vezes em várias regiões. E na época, né, que o pessoal está plantando, o que eles fazem? Roundup, tá? Usa aí essas coisas de mata-grama, e o que acontece? Eu já tive a oportunidade de um local, eu acho que tinha uns 200 ou 300 tizil, coleirinha, tudo morto, porque a prefeitura passou Roundup, tá? Numa linha de trem para poder matar o mato. Então a prefeitura foi, passou Roundup, na parte da tarde estava tudo morto os passarinhos. Isso daí aparece em algum relatório? Não aparece, tá? Aí sai no relatório o quê? O que está diminuindo o passarinho? O tráfico. Tá, eu sou contra o tráfico totalmente, tá? Esse pessoal que pega passarinho no mato, que vai... Sou totalmente contra, mas falar que isso daí só que está sendo responsabilidade, isso daí é uma mentira, tá? Uma grande mentira, tá bom? Então, infelizmente, são vários fatores que têm ocorrido, e principalmente a degradação do ambiente e também o uso de pesticidas agrícolas que estão diminuindo, porque o pesticida ele tem um efeito a longo prazo, tá? Ele age no sistema neurológico dos pássaros, age no sistema reprodutor dos pássaros, tá? Alguns pesticidas como piretroides, etc., eles têm uma função também que eles acabam aí dando uma baixa fertilidade nos ovos, tá? Causam ovos inférteis, causam ovos moles, tá? Então, pessoal, é uma coisa assim que tem um efeito muito mais abrangente do que a gente pensa, tá? Mas, infelizmente, ainda não entraram pessoas que têm um compromisso realmente com a verdade, tá? E aí ficam vendendo essas historinhas, né? Essas novelinhas de romântico aí, e as pessoas abraçam, infelizmente, na inocência, na falta de informação, né? Então, é aquele negócio, quanto menos informação, mais manipulação, beleza? Um grande abraço aí. O João Batista, beleza, João? Beleza, Alexandre? Seguinte, cara, estou com duas dúvidas. Primeiro, vídeo 749. Te fiz uma pergunta sobre os dedos de uma canária inflamados. Cara, cortei a proteína, comendo apenas alpicinija, higiene total. Estou administrando pomada para fundo cetoconazol, mas não sara. Segundo, como poderia partir para um plantel com apenas um casal sem ter problemas de consanguinidade? Até onde devo fazer os cruzamentos? Tá. Primeiro, eu já respondi essa pergunta para você, João. Não sei se você acompanhou as respostas escritas, tá? Eu já respondi essa pergunta para você, tá? Vou falar de novo para você, tá, pessoal? Mas vocês têm que acompanhar, porque eu não vou ficar repetindo. Vocês têm que acompanhar o resposta aos inscritos, tá? Porque senão eu fico repetindo muito uma mesma coisa, fica cansativo para as outras pessoas, tá? Então é o seguinte, você vai oferecer para essa canária tuia, tá? Tuia avícola, tá? Você vai comprar, ofereça para essa canária aí tuia avícola, tá? Isso, tuia avícola. Isso, tá? Corta o Níger, tá? No momento agora, dá aquela mistura mesmo de canário para ela, que tem nabão, que tem cousa, que tem aveia, etc, tá? E dê bastante folhas verdes escuras, tá bom? Se você tiver folhas como tanzagem na sua casa, ofereça bastante folha de tanzagem para sua canária comer, tá?
Pode oferecer para ela também, cara, o picão, tá? Folha de picão, tá? Você pode oferecer também para ela, que vai ajudar nesse quesito, tá? Outra coisa, a pomada que eu falei já para você usar não é a base de cetoconazol, tá? A pomada que eu falei para você usar é aquela pomada para herpes, tá? Que é a base, chama aciclovir, né? A pomada, tá? Uma pomada para herpes. Foi isso daí que eu falei para você utilizar já, tá? Então você deve acompanhar a resposta aos inscritos, beleza? Segunda coisa, você quer criar um plantel com apenas um casal, sem ter problemas de consanguinidade, tá? Cara, você vai conseguir tirar até F2 sem ter problemas. O que é F2? Você vai cruzar o pai com a mãe, né, que é do casal, vai sair 50% do sangue do pai e 50% do sangue da mãe, tá? Esse é o F1, os filhotes do seu casal. Os filhotes do seu casal, você pode cruzar a filha com o pai uma vez e a filha com a mãe, ou filho com a mãe outra vez, tá? Se você cruzar o filho com a mãe no F2, eu acho que você consegue fazer até um F3, tá? Sem ter problema. Eu acho o ideal F2 e abrir sangue, tá? Eu não acho ideal você ficar fazendo mais do que F2 no seu plantel, tá? Então, basicamente, se você quiser fazer um F3, o que você vai fazer? Você vai cruzou o macho com a fêmea, nasceu o filhote. Esse filhote, se o filhote for macho, você vai cruzar ele com a mãe, tá? Aí vai dar o F2. Esse filhote F2, depois você faz um cruzamento das fêmeas com o macho, tá? Por quê? Você vai ter ali, ó, fez o cruzamento. É que é complicado de explicar sem eu desenhar aqui para vocês, mas assim, presta bem atenção, tá? O seu F1 vai ser os filhotes, tá? Do macho com a fêmea que você tem aí. A primeira vez que você criar, esses filhotes vão ser F1, tá? Dos F1s, você vai tirar um F2. Vai pegar ou o macho, né, do filhote macho cruzar aqui depois com a mãe, ou o filhote fêmea vai cruzar com o pai. O resultado desse filhote você vai fazer o inverso, ou seja, você cruzou, tá, o F1, que é o filhote que já tem 50% do sangue do pai, 50% do sangue da mãe. Se você cruzar ele, o macho, com a mãe novamente, ele vai ficar com 75% do sangue da mãe, tá? Porque ele já tem meio a meio, tá? O que você faz depois? Se ele tiver 75%, em vez de você cruzar a fêmea com a mãe, aliás, o macho, o filhote com a mãe, você vai cruzar a fêmea, os filhotes fêmeas que tem 75% da mãe, com o pai de novo para você jogar 50-50, tá? Você vai simular como se fosse um F1 no F3, tá? Mas a partir daí, eu já acho interessante você abrir sangue, tá? Ou seja, colocar ou um macho ou uma fêmea diferente no plantel. Não tem como você ter um grande plantel na sua casa, tá? Com apenas um casal. Até tem. O que você vai ter que fazer? Vai ter que começar a criar com esse casal, sem pôr para criar, vai ter que ir fechando casais, por exemplo, de irmãos, que não é o ideal. Irmão com irmão geralmente dá problema, tá? Então você teria que fazer casais de irmão com irmão e depois cruzar esses irmãos. Mas não tem sentido isso, entendeu? Então faça F1, F2, a partir do F3 você abre sangue do F3, tá? Então deu lá o seu sangue F3, você vai pegar o macho cruzar com uma fêmea diferente e vai pegar a fêmea cruzar com um macho diferente. E aí você começa outra genealogia dentro do seu plantel. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui então. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Curta, inscreva-se, compartilhe e deixe sua dúvida que assim que possível estarei respondendo para vocês. Valeu!